noite, meus irmãos. Dando sequência à leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, nos caiu o capítulo 9 e o item é a cólera. Um espírito protetor, Bordeaux, em 1863. Os homens levados pelo orgulho julgam-se mais do que são e não conseguem suportar uma comparação que poderia rebaixá-los. Consideram-se bem acima de seus irmãos, sem um conhecimento, seja pela posição social que ocupam, seja até mesmo pelas vantagens materiais de que desfrutam. Por isso, a menor comparação lhes causa irritação e aborrecimento. E o que acontece então? Ficam encolerizados. Procurem a origem desses acessos de demência passageira que fazem com que se igualem aos brutos, perdendo o sangue frio e a razão. Procurem o porquê de tal proceder e quase sempre encontrarão por base o orgulho ferido. É justamente o orgulho ferido que os leva a repelirem, cheios de cólera, os mais sensatos conselhos. Até mesmo a impaciência, que tem sua causa nas contrariedades fúteis, advém da importância que cada um atribui à sua própria personalidade, perante a qual julgam que tudo e todos devam se curvar. Comentando esse parágrafo aqui, verificamos, meus irmãos, que a cólera nada mais é do que um sentimento, de orgulho, Onde nós nos consideramos que fomos o nosso orgulho ferido, e não concordando com a opinião dos outros, nos lançamos, nesse sentimento de às vezes com muita raiva, com pouca raiva ou com irritação, Mas ali está dentro de cada um de nós esse orgulho, esse egoísmo que faz prevalecer a nossa forma de pensar, a nossa forma de ver as coisas, E não concordando com a opinião dos outros, não percebendo a visão do outro, aonde ele se encaixa nisso, nós estamos ali alimentando o nosso orgulho, o nosso egoísmo e nos considerando sempre os donos da razão, Então permanece em nosso sentimento essa razão que foi em determinado momento atingida. E dessa forma a gente não concorda com o outro, Então não respeita a opinião do outro. E sempre tentando preservar a nossa forma de ver, nossa forma de sentir, e quanto ao outro isso não nos interessa. Então vamos dar seguimento. Em sua loucura, o homem colérico volta-se contra tudo, desde a natureza bruta até os objetos que acaba destruindo por não lhe obedecerem. Se em tais momentos ele pudesse ver-se a sangue frio, ou teria medo de si mesmo, ou se acharia bem ridículo, que julgue por aí a impressão que deve causar nos outros. Ainda que seja por respeito a si mesmo, deveria esforçar-se para vencer uma tendência que o torna digno de piedade. Vocês percebem que toda vez que nós nos lançamos num sentimento de cólera, de raiva, de irritação, não importa o nome que a gente queira dar, mas é um sentimento onde nos tira fora da razão, E quando nós estamos fora dessa razão, nós cometemos algumas atitudes, e isso varia de níveis, dependendo de cada um, do estado de cólera de cada um, que nos deixa assim totalmente fora. Nós não conseguimos ouvir
aquele que também tem as suas razões, né? Então nós contestamos tudo aquilo que o outro está dizendo, não percebemos as razões que provavelmente né, que possam ser razões superiores às nossas, né, mas nos lançamos nesse sentimento, e esse sentimento para nós é o que prevalece. Mas quando passamos desse estágio, né, de cólera para um estado um pouco normal, nós percebemos, ou alguns de nós percebem, aquele sentimento que não teve sentido. Ele, como diz aqui, ele foi ridículo, né? Nos colocamos numa posição aonde prevalecia para nós o que nós somos, aquilo que nós gostaríamos que fosse. E isso nos causa muitos transtornos, né? A situação que, se fosse, como diz aqui, se fosse uma forma de percebermos ela fora, longe, depois que a situação passou, nós iríamos perceber o quanto nós estamos errados, o quanto nós deixamos naquela situação de termos um pouco mais de serenidade, de paciência, né, de olhar para o próximo, né, como ele também é uma pessoa, que ele também tem suas razões, e nós, nesses momentos, nós não medimos as consequências, não olhamos nem para quem está muitas vezes ao nosso lado ali, que pode ser alguém muito próximo. Dando seguimento aqui, no parágrafo diz assim: se parasse para pensar, veria que a cólera nada resolve, pois além dele alterar a saúde, compromete sua própria vida, fazendo com que ele se torne sua primeira vítima. Além disso, uma outra consideração deveria contê-lo: a certeza de que faz infelizes todos aqueles que o cercam. Se ele possui coração, não sentirá remorso em fazer sofrer as criaturas a quem mais ama? E que remorso mortal sentiria se, num acesso de raiva, cometesse um ato do qual tivesse que se arrepender pelo resto da vida? Olha só as consequências, meus irmãos. Primeiramente, nós seremos os primeiros atingidos, né? Toda vez que se lança algum sentimento, nós sabemos que é a ação e reação, né? Ele vai e ele volta. Esse sentimento, se ele não é bom, se esse sentimento que estamos lançando para fora, ele vai nos atingir com certeza. E nessa situação aqui, a saúde compromete sua própria vida, né? Alterar a saúde compromete sua própria vida. Ou seja, nós estamos vibrando, e no momento de cólera é uma coisa muito forte, porque nós ali não estamos percebendo nada que nos rodeia, nada. Nós estamos emitindo uma vibração tão negativa, né, para o outro ou para aqueles que estão próximos, né, ou distantes, né, e que vem nos atingir diretamente, porque depois que passamos por uma situação de irritação, de raiva, muitos de nós naquele momento ficam tremendo, ficam suando, né? Ficam fora de si, se sentem mal. Então esse para a gente perceber o tamanho da emissão, da força, né, que nós emitimos, né, contra o outro, e que vem isso contra nós, com certeza. E mais adiante aqui ele nos fala a responsabilidade que nós devemos ter com relação àquilo que estamos fazendo. Por quê? Porque essa situação em um determinado nível,
nós podemos cometer coisas absurdas. Como hoje percebemos na nossa sociedade, a todos os dias estamos vendo as notícias aí, de pessoas cometendo atrocidades, coisas absurdas em nome da razão. Eu tenho a razão, porque ele está errado, porque ele não poderia ter feito isso, né? Então essa cólera, ela faz um estrago na nossa vida, né? E consequentemente, dependendo do que ele, conforme diz aqui, né? Dependendo da situação, de como foi criada a situação, das consequências, aliás, dessa situação, nós vamos comprometer a nossa vida, o resto da nossa vida, e talvez ou possivelmente até numa próxima encarnação, ou próximas encarnações, né? Então temos que ter um cuidado muito grande com isso, né? Com a nossa maneira de agir, de tomar decisões impulsivas, né? Pois vivemos hoje num turbilhão de pensamentos, e esses pensamentos são pensamentos, na sua grande maioria, mais pesados, mais densos, né? E às vezes nós, desavisados, vamos dizer assim, né? Absorvemos esses sentimentos, esses pensamentos, essa vibração, e diante das mínimas situações, as mais pequenas que forem, a gente acaba cometendo os erros, e dependendo das consequências, são muito graves. No final do parágrafo, nesse último parágrafo aqui, diz o seguinte: em resumo, o homem que possui temperamento colérico não deixa de ter certas qualidades no coração, né? Com certeza. Entretanto, a cólera pode ser um empecilho para que ele pratique o bem e pode levá-lo a praticar o mal. Isso deve ser suficiente para que ele se esforce em dominá-la. O espírita ainda deve levar em conta uma outra razão. A cólera é contrária à caridade e à humildade cristãs. Então percebemos que nesse momento, diante dessa situação aqui, né, dentro do que nós acabamos de ler aqui, as nossas iras, as nossas raivas, as nossas cóleras, né, diante de situações adversas, nós estamos sendo contrário àquilo que a doutrina espírita vem nos mostrar. A caridade. Sem a caridade, fora da caridade, não há salvação, né? Se nós somos coléricos, né, temos a cólera, a raiva, a ira, nós não temos a caridade dentro de nós. Então temos que ter esse sentimento, temos que perceber isso dentro de cada um de nós, né, e buscar essa reforma. Semana passada, só vou citar um exemplozinho para vocês verem como a coisa é sutil. Semana passada, uma pessoa próxima a mim me disse assim: como tu tá diferente, né? Tu não era assim antes, tu era mais calmo. E me caiu a cólera. Olha só como as coisas vêm ao nosso encontro. Diante de uma situação simples, a gente se desentendeu, eu achei que estava com a razão, eu acabei discutindo, né? E depois, como diz aqui, depois vem aquele sentimento assim, puxa vida, mas foi um instante onde tu foi ridículo. Por que te deixou levar por essa situação? No que tu foi prejudicado? Muitas vezes nós não somos prejudicados em nada, mas o nosso orgulho está muito além daquela situação, e ele faz com que a gente
se considere ali o atingido. E quando a gente se considera que ali naquela situação é a vítima, a gente, como se diz, a gente se enche de razão, né? E o nosso orgulho nos eleva, no sentido negativo, é claro, mas faz com que a gente se considere o dono da razão, aquele que naquele instante, naquele momento, pode tomar a decisão que ele achar melhor. Ele se considera o dono da situação, da razão no momento. E aí, tu é capaz de fazer coisas que dentro de uma situação de tranquilidade, de serenidade, tu não admite. Tu não te acha ou tu não te julga capaz de fazer, de cometer aquelas situações, né? Então a gente tem que ter essa tranquilidade, essa visão, né, para olhar para o próximo e perceber que nele existe tantas razões quanto eu acho que eu tenho. Ou seja, eu tenho que igualar o outro, né? Eu tenho que nivelar o outro, não no sentido negativo, mas no sentido positivo. Se eu me considero com direitos, né, ele também tem direitos. E aí eu não olho para os meus deveres, mas eu olho para os deveres dele. Se ele não cumpriu com os deveres dele, eu sou o primeiro a levantar o dedo e apontar. Então, meus irmãos, percebemos que nesse momento é difícil a gente ter uma certa tranquilidade, né? Porque a situação que nos encontramos no momento é bastante densa, ela é uma vibração bastante difícil, porque a todo momento a gente está sabendo de parente que morreu, amigo que morreu, fulano que desencarnou, né? Beltrano que desencarnou, muito próximo do nosso ciclo, né, de vivência. E são coisas que em nós ainda nos afetam, né? Doenças muito próximas, né? Então isso nos afeta bastante. Mas a gente tem que, dentro da visão espírita, a gente tem que ter essa tranquilidade, né? De perceber que cada um tem aquilo que Deus programou para ele. Ao desencarne da Covid, a Covid é só um motivo para o desencarne, né? Então esse momento é um momento de transição, de mudanças, muitas coisas estão ainda por vir, mas temos que olhar para cada um de nós como um espírito eterno que está nesse momento aprendendo, se aprimorando, mas também que temos a responsabilidade, né, com Deus, com Jesus, a responsabilidade e o comprometimento da evolução, que a evolução nossa é infinita, ela não para nunca, sempre estaremos evoluindo. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos, uma boa noite.